Jesus está voltando. A trombeta vai tocar, vai anunciar, vai anunciar. O tempo está findando, Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. Igreja do Senhor, será que não percebeste que as coisas estão mudando, estão se apertando, estão se estreitando? Os erros que eram fatais hoje se parecem normais, mas o Espírito que é santo está falando: levante a bandeira do Evangelho. Hoje se parecem normais, mas o Espírito que é santo está falando: levante a bandeira do Evangelho. Vai anunciar, vai anunciar. O tempo está findando, Jesus está voltando. Perseguidos em vários países, o ódio tomou o lugar do amor fraternal. Sejam porta-voz de Deus e de pregar. Vai anunciar, vai anunciar. O tempo está findando, Jesus está voltando. A trombeta vai tocar, vai anunciar, vai anunciar. O tempo está findando, Jesus está voltando. A trombeta vai Igreja missionária que faz história. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária, pois é fruto de missões. Em 12 de agosto de 1859, chegou à Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, o primeiro missionário norte-americano, Asbel Green Simonton, fundador da IPB no Brasil. A irmã de Simonton, Elizabeth Simonton, foi a primeira mulher missionária presbiteriana a atuar no Brasil, chegando ao Rio de Janeiro juntamente com o seu esposo Alexander Bradford, em 1860. Em 1862, foi organizada a primeira igreja presbiteriana no Brasil, chamada de Igreja do Rio, atualmente Catedral Presbiteriana do Rio. Desde sua organização, a IPB investiu na evangelização nacional, formando igrejas em todo o território brasileiro.
Hoje, somos mais de 650 mil presbiterianos espalhados por todo o Brasil. Ciganos, imigrantes e refugiados no Brasil. Ciganos no Brasil. Há cerca de 700 mil ciganos da etnia Calon no Brasil e apenas 1.000 se declaram crentes em Jesus. Encontramos também no território brasileiro outras etnias ciganas, como os Roma e os Sinti, só que em menor número. Os ciganos se espalham por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, vivendo em comunidades nômade ou seminômade e sedentários. Refugiados no Brasil e imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de refugiados e imigrantes, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 mil são de países onde não há plena liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho. A maior concentração de imigrantes ou refugiados se encontra em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Segundo o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, ao fim de 2020, havia 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas pelo Brasil. Ciganos, imigrantes e refugiados, um desafio para a Igreja brasileira. Você tem orado por essas pessoas para que as boas novas do Evangelho cheguem até elas? Ciganos, imigrantes e refugiados, eles também precisam de Jesus. Boa tarde a todos que nos assistem nessa semana missionária, programada pela Federação das Sociedades Auxiliadoras Femininas, as SAFs, do Presbitério de Nova Iguaçu. Quero parabenizar a Federação por essa iniciativa e agradecer a diretoria que, na pessoa da sua secretária de Evangelização e Missões, irmã Anne Farias, me agraciou com esse convite. Obrigada. Obrigada, Anne. Obrigada, diretoria da Federação. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado através das mensagens que aqui serão apresentadas, que estão sendo apresentadas, e que o Senhor Jesus Cristo seja ouvido, entendido e aceito através desse trabalho. Escolhi como texto principal para a nossa meditação nesta tarde o versículo 16 de 1 Coríntios 9. Abra sua Bíblia, vamos ler. Ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. É antes uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não evangelizar. 1 Coríntios 9, 16. Há alguns anos, não tenho bem certeza qual foi o ano, se não me engano, 2012, o então Papa Bento XVI, falando aos fiéis da Igreja Romana, ele se expressou assim: anunciar Jesus Cristo, único Salvador do mundo, constitui a missão essencial da Igreja, tarefa e missão, que as amplas e profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgentes. Ao ler esta frase, escrita há tantos anos,
fiquei pensando, e hoje, quase 10 ou mais de 10 anos depois, eu acho que esta frase tem muito mais sentido. Sentimos a urgência de promover com novo vigor a obra da evangelização. Vivemos num mundo onde a queda das fronteiras e os novos processos dos meios de comunicação, como pela frequência e a facilidade com que os indivíduos e grupos se podem deslocar. Nesta nova situação, devemos despertar em cada um de nós o entusiasmo e a coragem que impeliram as primeiras comunidades cristãs a serem intrépidas anunciadoras da novidade evangélica, fazendo ressoar no coração as palavras de Paulo, as palavras que nós lemos ainda há pouco. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Não tenho do que me gloriar. É antes uma obrigação que foi imposta a mim. E ai de mim se eu não evangelizar. Irmãos queridos, em um país repleto de diversidade, criar estratégias para alcançar grupos e culturas específicas é um desafio que não podemos deixar de lado. Além da pluralidade do povo brasileiro, nosso país tornou-se também casa de muitos outros povos, imigrantes, refugiados, ciganos, gente que encontrou aqui paz e recomeço. A eles também é necessário mostrar a esperança de um futuro em outra pátria, onde não haverá guerra, numa pátria que não tem guerra, não tem dor, não tem choro. Onde é essa pátria? Nós sabemos o caminho. Nós sabemos o caminho. Eu quero destacar aqui e parabenizar o lindo trabalho que a Junta de Missões Nacionais tem praticado, tem feito para que nos grandes centros, como em São Paulo, imigrantes e refugiados sejam alcançados não apenas com o Evangelho, mas também com o apoio e para o recomeço, visto que muitos chegam aqui vulneráveis e sem perspectivas de integração social. Parabéns a cada um dos irmãos da Junta de Missões Nacionais. Talvez você possa estar me perguntando assim, mas como eu posso me aproximar de um imigrante se eu não falo outro idioma e nem entendo o que eles falam? Eu respondo, você já pensou no português, dono da padaria onde você costuma comprar pão? Ele é um imigrante. E no médico boliviano que te atende nos hospitais ou nas clínicas da família? Também é um imigrante. E no japonês da pastelaria onde você costuma fazer lanche? E aquela família espanhola que mora bem pertinho de você e que os filhos estudam juntos com os seus? Existem várias situações onde você se encaixa como um bom missionário para um imigrante. Não podemos fechar nossos olhos. É tempo de, movidos pela graça, levar a todos os povos a misericórdia de Cristo. É só o imigrante? Não. Todos, a Bíblia diz, ide por todo o mundo. É indo, onde você passar, onde você estiver. Você não precisa deixar o seu país, deixar a sua casa, deixar a sua cidade. É onde você estiver. Eu estou aqui em Nova Iguaçu. É aqui que você tem que ser missionário.
E como você vai evangelizar imigrantes com outros idiomas que ainda não falam português, se você também não entende a língua deles? O que acontece, irmãos, é que nós não podemos fechar os nossos olhos. Precisamos aproveitar as oportunidades. Quando a palavra de Deus nos convoca a erguer a voz, a defender os desamparados, a palavra não diz que os desamparados são os crentes da nossa igreja, os mais pobres da nossa igreja. A palavra não diz que desamparados são judeus, são brasileiros, são europeus, são ricos, são pobres, são índios, são ciganos. A palavra não diz isso. A palavra diz: erguei a voz em defesa dos desamparados. Ah, mas os ciganos também? Também, os ciganos também. Deus ama a todos os povos, em todas as culturas, em todos os idiomas. É na Judéia, na Samaria. Deus ama a todos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todos os homens de toda a terra. Que nós possamos, a cada dia mais, acordar para essa realidade. Eles precisam de Jesus. Deus está agindo em sua missão e é privilégio nosso participar. Precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Não é com jeito e sem jeito, é claro. Com todo jeito, com toda a orientação do Espírito Santo, nós precisamos aproveitar oportunidades. E as oportunidades se apresentam a nós a todo instante. A todo instante. No programa do ano passado, promovido pela Confederação Sinodal, nós apresentamos um diálogo rimado que foi inspirado num testemunho que eu ouvi de um pastor. Um pastor contou que na cidade de Nova Iguaçu ele encontrou-se com uma cigana. E ele travou um diálogo com esta cigana e eu transformei esse diálogo em versos. E ficou mais ou menos assim. Um dia, um jovem pastor, que o evangelho proclama, foi abordado na rua por uma bela cigana. Ela perguntou sorrindo: quer que eu leia sua mão? Posso prever teu futuro no amor e na profissão. O pastor, sem hesitar, indaga: quanto terei que pagar? E ela responde: é pouco. Dê-me a tua mão e verá. Ele pergunta: aceita fazer uma troca? Você lê a minha mão, depois eu leio a tua. E ficamos quites, então. Muito intrigada, a cigana pergunta ao pastor, então: por acaso você conhece os segredos dos traços da mão? Haha, o pastor responde: aquele que traçou as linhas, por certo me dará a resposta. Vamos então, linda cigana, aceite a minha proposta. Estendendo a mão para a cigana, intimamente ele orava. Clamava o favor de Deus enquanto ela falava. Vejo uma vida brilhante nas linhas da tua mão, um grande amor, muitas lutas e uma linda vocação. Ele responde: você está certa, cigana. Obrigado, você está certa. Tudo isso é verdade. Fui vocacionado por Deus para falar da eternidade. Mas agora é a minha vez de ler a tua mão, querida. Vejo que tem alguém querendo salvar tua vida. Vejo um futuro, cigana. Um futuro de vida eterna e luz.
E a condição para isso é simples. Receba o Senhor Jesus. Ele vence as tuas lutas, ele vence as nossas lutas. Ele nos concede perdão, pagou por nossos pecados para nos garantir salvação. Ele te ama, cigana. Seu amor não tem medida. Não são os traços da mão que decidem nossa vida. Com sabedoria, ele expõe o plano da salvação. E a cigana decidida se ajoelha ao chão. Obrigado, Jesus, por me amar e traçar na minha mão os traços da eternidade com o autor da salvação. Irmãs, irmãos queridos, isso é aproveitar a oportunidade. Quantas vezes nos aborrecemos e até esbravejamos ao sermos abordados por uma cigana? Nós não temos a intrepidez que os apóstolos tinham e precisamos que o Senhor faça arder no nosso coração e que nos encha de ousadia para não deixarmos passar as oportunidades, pequeninas que sejam. Nós enfrentamos desafios e o desafio missionário para a evangelização de imigrantes e ciganos e outros não pode ser atendido depois, não pode ser atendido amanhã, não pode ser atendido mais tarde. Seria um crime cruzar os braços hoje, enquanto milhões perecem sem o conhecimento pessoal de Cristo. É uma desobediência gigante cruzar os braços, omitir-se ao labor missionário, enquanto milhões e milhões morrem absolutamente perdidos, condenados às cadeias eternas. Devemos despertar para fazer missões agora, enquanto é possível. Usemos da liberdade que temos para levar a mensagem de liberdade aos que estão acorrentados pelas cadeias do pecado. Nós temos muita liberdade no nosso país. Nós temos armas, nós temos ferramentas, nós temos a internet, nós temos o livre caminhar com a Bíblia na mão. Precisamos aproveitar as oportunidades. Missões, queridos, é um imperativo de tal maneira importante e inadiável que não resta outra opção para a Igreja do Senhor, para nós mulheres cristãs, para as SAFs desta federação, neste momento, neste final de tempo, às vésperas da volta do Senhor Jesus. Não resta outra opção a não ser ide e pregai. Evangelizar é antes uma obrigação que a mim foi imposta. Ai de mim, se eu não evangelizar. Fiquem na paz. Soberano Deus e eterno Pai, graça te dou, meu Senhor, por mais esse momento reservado para falar contigo, Deus. Te agradeço por esse direito, Deus, de poder me aproximar de ti e falar contigo, entregando nas tuas mãos a minha vida, na certeza e na esperança que os teus ouvidos estão atentos para ouvir as orações que fizermos, direcionado a ti no nome de Jesus. Portanto, meu Pai, nessa hora, reservado esses minutos para te interceder, junto, meu Deus, às missões espalhadas por essa terra fora. A tua igreja aqui na terra, Pai, cumpre o ide, fazendo a tua vontade, a tua obra. Senhor, estendendo a mão aonde é possível para alcançar alguém e que alguém alcance a nossa voz, levando a mensagem do Evangelho da Paz. Ó Senhor, queremos nessa hora apresentar a Ti todos os habitantes dessa nossa pátria, meu Pai. Essa pátria com uma extensão territorial tão grande,
com tantos estados. Essa nação, Senhor, que tem braços longos para acolher todos que atravessa os oceanos, que vem pelos ares, que vem por terra e que chega aqui, essa nação abraça, sem fazer restrições. Senhor, te agradecemos por tu ter nos feito uma nação de braços estendidos para abraçar aqueles que atravessam as fronteiras para chegar até a nós, ó Deus. E aqui nós temos, Senhor, colônias e colônias de imigrantes de todas as nações da terra. Se procurarmos aqui no nosso território, nós vamos encontrar pessoas de todas as nações da terra, meu Pai. Senhor Deus, e aqui nós vivemos nesse meio todo te adorando, nessas adversidades de crenças diversas, tantas variedades de fé, mas nesse meio tem a igreja genuína, militante, que caminha na certeza, na esperança e na fé, que não há outro Deus além de ti. Portanto, meu Pai, que seja contagiado todos os imigrantes que habitam na nossa terra, que seja contaminado pela fé que temos em Ti, que ouve dos nossos lábios os louvores, a mensagem e possa Te aceitar como Salvador. Senhor Deus, pedimos também pelos ciganos, que é uma nação sem pátria e que vive no nosso meio e ouve a mensagem do Evangelho através dos nossos lábios. Senhor, e quantas oportunidades nós temos tido de falar para eles do Teu amor. Não importa as vossas descendências, não importa os seus ancestrais, não importa a crença que foi plantada dentro deles na genética, lá quando nasceram. Mas, Senhor Deus, a oportunidade está aberta para que eles Te aceitem como Salvador e possa haver transformação na vida deles, porque a Tua misericórdia está estendida sobre todas as vidas da terra. Todos aqueles que quiser crer no Teu nome, há lugar, há espaço, para que a Tua misericórdia abunda na vida de todos aqueles que Te aceitar como Salvador. Portanto, meu Deus, Te apresentamos todos os imigrantes que habitam no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, que amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, qualquer data pode ser uma data de aceitação. Te damos graça pela vida de todos os imigrantes que habitam no nosso meio. Perdoa nossas falhas, nossos pecados e nos ajuda a ser luz nessa pátria, aonde abriga todos os povos da terra. Pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A nossa dica literária de hoje é o livro A Ordem Mais Importante do Mundo, Publicações Missionárias, do missionário Adoniran Judson de Paula. O missionário Adoniran, ele já foi vice-presidente da Agência de Missões Nacionais da IPB. E acho esse livro interessante porque ele faz justamente um estudo sobre Mateus 28, de 18 a 20, que fala sobre a grande comissão, onde Jesus fala, aos seus discípulos: ide, fazer discípulos, batizando, ensinando, e é uma implicação para a igreja de hoje também, fazer discípulos. E esse livro você pode adquirir na Junta de Missões Nacionais com o próprio missionário Adoniran Judson. E amanhã nós temos mais uma dica literária.